Abel, esporte de alto rendimento, quando você se torna vencedor, os outros querem chegar perto de você e vencer você. Existem alguns aspectos que cabe à comissão técnica melhorar, fazer o time melhorar, aspecto mental, físico, técnico. Recentemente li um texto sobre o Federer, que ele mudou várias vezes durante a carreira dele, forma de treinamento, método, psicologia, enfim, algumas mudanças que precisam ser feitas. E também a gestão, né, de colocar para esses jogadores vencedores, jogadores também que tenham capacidade de brigar por posição. Não é porque os meninos são ruins, é porque talvez eles olhem para um Veiga, para um Dudu e tenham uma inibição natural. Onde é que está o ponto? Vocês identificaram esse ponto? Vocês se incomodaram com isso? Há um diagnóstico para esse momento que o Palmeiras está passando? Se o futebol fosse estar numa cadeira e fazer a pergunta brilhante que fez, e com uma varinha mágica, não é? Éramos todos campeões. Não é? Não, o que nós temos que fazer é trabalho. Sim, nós temos 3 grandes laterais direitos, infelizmente o Rocha só podemos contar com ele agora, nós somos muito fortes quando estamos todos, muito fortes. Garcia, Rocha, Mike. Goleiros, Kaique, Lomba, Everton. Zagueiros, Murilo, partiu um ombro, Luá, Gomes e Kevin. Lado esquerdo, os nossos 2 laterais, Vanderlá e o nosso Piquerez. Posição 5, Jailson, Fabinho e Zé. Ninguém tem dúvidas que o Zé é o nosso melhor jogador. Infelizmente, num jogo em casa, rompeu o joelho, teve que estar fora, jogou super limitado e não foi só um, foram vários. E há uma coisa que nós temos que começar, posso falar na posição 10, temos o Veiga, temos o Luís, posição 7 temos o Arthur, pode jogar também lá o Breno, na posição 11 temos o Dudu e hoje ganhou outro concorrente e muito bom, é bom para o presente e para o futuro, o Jonathan, grande jogo que fez hoje. Na frente temos o Rony, que se lesionou gravemente no Atlético Paranense, ninguém quer saber, jogou conforme podia contra o São Paulo, e a mim não me custa nada, e isso é que eu fico às vezes danado, que é, querem arranjar desculpas onde elas não existem. É muito fácil, é dar os parabéns ao São Paulo. Dar os parabéns, São Paulo, vocês nestes 2 jogos foram melhores. Não sei quantos títulos eles ganharam nos últimos ano e meio, ou 2, ou 3, não sei quantos títulos eles ganharam, mas nestas 2 eliminatórias São Paulo foi melhor. Dar os parabéns ao nosso adversário e ponto, e não andar à procura de desculpas. Felizmente eu tenho um grupo de trabalho, por isso é que ainda não saí daqui. Quando eu sentir que dentro não estamos alinhados e a caminhar para o mesmo, faço o que os meus patrícios fizeram. Quando vier a próxima, ou o dobro ou metade, faço como eles fizeram, foram embora. Eu se ainda continuo aqui é porque acredito naquilo que estou aqui a fazer. No dia que eu não acreditar naquilo que estamos a fazer dentro do clube, eu serei o primeiro, como sempre fiz, a dizer, bem, não é para aqui que nós temos que ir, não é isto que eu acredito. Agora, eu disse-vos várias vezes a vocês, quantas vezes eu não disse aqui, não vamos ganhar sempre. Nem eu, que sou treinador, sonhava nos meus melhores sonhos, sonhei que em 2 anos e meio, que ainda não fez 3, ia ganhar 8 títulos. Se isto está mal, eu peço desculpa. Mas como disse muito bem, vocês são um alvo, certo? Os nossos adversários estão-se a reforçar cada vez mais, certo? Isso é um alerta para nós. Não chega, temos que seguir caminho e perceber que os nossos adversários... Há um adversário que tem o triplo dos nossos torcedores, gasta o triplo que nós gastamos em contratações porque tem esses recursos, e olhou para assim, não, nós já jogámos 2 ou 3 vezes com eles em finais e levamos na cabeça. Então, internamente temos que fazer aqui mais qualquer coisa. E nós temos que acompanhar isso, como? Com trabalho, com dedicação e pontualmente, sim. Eu acho que o Barros foi muito claro com aquilo que vos disse. Eu não preciso de ir para aqui, como é que vocês costumam aqui dizer, treinador, como é que se utilizam?
Mas tá aí, o Abel Ferreira dando indiretas e algumas diretas. A do São Paulo, ele também disse o seguinte, ó: dar os parabéns ao São Paulo. Parabéns. São Paulo, nesses 2 jogos, vocês foram melhores. Não sei o que ganharam nesses últimos 2, 3 anos. Não sei quantos títulos eles ganharam, mas nessas eliminatórias o São Paulo foi melhor. Não tem desculpa. Declaração também do Abel Ferreira nesta entrevista coletiva e de novo aquele discurso, né? Não é a primeira vez que ele faz. Eu vou perder, eu sempre disse que um dia eu ia perder, enfim, tá aí. Palavras de Abel Ferreira, Fausto Favara. E falando, além disso, Pedro, essa do São Paulo foi uma provocação incrível. Óbvio que ele elogiou, mas ele tirou uma onda. É aquela morde e assopra, entendeu? Só que foi ao contrário, ele soprou, depois ele mordeu. Primeiro ele soprou dizendo que o São Paulo foi melhor, e foi mesmo. Poderia ter vencido até com mais tranquilidade, principalmente no primeiro jogo, né? E depois mordeu dizendo que, não sei, foi 1 ano e meio que ele falou, viu, Pedro? Na coletiva. Em 1 ano e meio, ele não sei o que o São Paulo ganhou. Óbvio que ele sabe que o São Paulo não ganhou absolutamente nada tão expressivo, né? Ganhou o Campeonato Paulista e olha lá. Ele citou também os 3 melhores treinadores brasileiros, na opinião dele. É interessante também, Pedro. Ele falou do Dorival Júnior, falou a respeito do Renato Gaúcho e citou o Fernando Diniz. Ele não citou o nome do Diniz, eu não sei se vocês repararam, mas é porque ele não lembrou. Falou, o treinador do Fluminense que tá interino na seleção brasileira. Citou os 3. O que ele falou, eu concordo com ele e eu falei aqui antes, Pedro. O Palmeiras não vai ganhar sempre, o Palmeiras não vai ganhar tudo, né? É algo normal acontecer. Só que o Abel, a gente já viu ele passando por várias situações do Palmeiras. Você viu, Pedro, em várias coletivas, o Abel é muito bravo com a diretoria, porque a diretoria não trazia as peças que ele quer, né? Agora me parece conformado, mas se me parece... Aí que tenho dúvida, viu, Pedro? E eu acho que quando você tiver a oportunidade de conversar com a Leila, acho que vale, né, tirar essa dúvida. Como é que o que o Palmeiras tem de caixa para trazer jogador? Porque o Abel tá me parecendo muito conformado, Pedro, com relação à contratação. Ou ele tá, dentro do que eu falei pra vocês antes do jogo, realmente esgotado. E isso pode estar acontecendo também. O Abel pode estar esgotado de tanto pedir jogador, tá esgotado da relação dele com a arbitragem aqui no Brasil, né? É uma relação onde ele criou dificuldades também, né? E é uma coisa assim, não adianta ele se isentar disso. Ele criou situações complicadas pra ele também aqui, como treinador. Porque ele é um cara que reclama demais, é um cara que tem... E ele assumiu por diversas vezes isso, mas não muda. Ele assume, mas não muda. Então, hoje foi importante ouvi-lo, principalmente depois desse tempo parado, porque é um grande personagem do futebol brasileiro e um grande cara que vai evoluir como profissional, vai evoluir como pessoa, mas já é um vitorioso. Eu não tenho a menor dúvida disso. E ele respondeu sobre o futuro dele no Palmeiras. Abre aspas. Quando eu sentir que dentro não estamos alinhados, faço o que meus patrícios fizeram. Quando vier a próxima proposta, dobro ou metade, vou embora. Se continuo aqui é porque acredito no que estou a fazer. No dia que eu não acreditar, serei o primeiro a dizer, fecha aspas, a declaração do Abel Ferreira. E acho que meio que bate com o que eu falo pra você, hein? É isso que eu ia dizer agora. Vou lembrar, começo da transmissão, você disse, Fausto Favara trouxe a informação. Queria até que você repetisse agora, Fausto, para quem tá chegando, quem tá nos acompanhando nesse pós-jogo, a sua informação que envolve o futuro do técnico Abel Ferreira. A informação que eu tenho é o seguinte... O Abel tem contrato até o final de 2024, mas pode acontecer dele sair no final do ano. Essa é a informação que eu tenho. E aí eu não sei se é proposta, não sei se é um desgaste dele, né? O que me passaram primeiro foi que realmente está existindo desgaste com a relação, com tudo que acontece no futebol brasileiro. Ele entende que existe uma perseguição com ele, com a comissão técnica do Palmeiras. Agora, tudo isso pode mudar. Agora, essa informação chegou até a mim, e através de uma pessoa que eu confio. Agora, depende dele, na verdade, isso. Não tem muito... Não é algo... Eu não estou dizendo aqui que ele tem uma proposta. Se ele tivesse uma proposta, a gente saberia. Mas não, o que diz é que existe um desgaste, principalmente dessa relação dele com o futebol brasileiro, né?
Não só com... A gente citou aqui, Pedro, e aí não é nem informação. Não só com a questão de arbitragem, a própria CBF, né? Mas também... E existiu, né? O auxiliar dele existiu um desgaste incrível aí com a CBF. Mas ele até com a imprensa, ele tem desentendimento, né? Ele entende que muitos perseguem ele também. Enfim. Ele falou, né? Não sei, às vezes, se o dono do blog aí é palmeirense ou é anti-Palmeiras e fala do Palmeiras. Você lembra do vizinho? Lembro, aquela história contra o São Paulo, né? Comentou sobre o ato de tomar o celular também, do setorista também, que não sabia que naquela hora falou um monte de coisa, né, Márcio? Mas o que mais me chamou a atenção ali, sem ser essa provocação que ele fez o São Paulo, foi também a cutucada que ele deu na diretoria, né? De falar assim, se a gente quiser ser competitivo, a gente vai precisar reforçar, né? Ele me pareceu um pouco conformado com a situação, mas meio que uma resposta, tipo, tô fazendo o que dá. Se vocês, diretoria, não fizerem a parte de vocês que querem me darem peças, reforçarem o elenco, vai ser isso aí, eu não vou mais me estressar, essa é a realidade com que eu vou trabalhar. O meu entender foi isso que ele deixou claro nessa situação. Então assim, o Palmeiras vive esse momento que precisa realmente, a diretoria de futebol precisa conversar com a gestão de futebol. Precisam os dois conversarem, colocar o Abel no meio e falar, o que temos no caixa para gastar é isso. O que podemos contratar é isso. Que jogador você quer? Qual a posição de jogador que você quer? Vamos atrás disso. Mas na situação que tá, acho que vai ser difícil e esse embate, diretoria e futebol, vai ficar cada vez mais evidente. Precisa ser reforçado. Quanto ao Flamengo, ele disse o seguinte, aquilo que eu tinha destacado, abre aspas, há um adversário que tem o triplo de torcedores que nós, gasta o triplo do que nós gastamos porque tem esses recursos. Olhou para si e pensou, jogamos 2 vezes contra eles em finais e levamos na cabeça. Nós temos que acompanhar isso com trabalho, dedicação e pontualmente, ele falou, contratar. O Barros foi muito claro quando disse, se referindo à entrevista coletiva do Anderson Barros depois da eliminação na Copa do Brasil. E falou bastante do calendário do futebol brasileiro, também tocou na questão do fair play. Você viu que ele falou também da questão de jogos, que não foi muito justo também, do tempo? Ele falou, eu só não me lembro aí, foi com relação ao São Paulo, né? O tempo de jogo que um teve e outro teve. O Abel também, ele é complicado, Pedro. Você conhece bem ele porque você tem uma relação ali próxima. Ele é um Zé Reclamão. Eu acho ele um grande treinador, cara. Acho ele fenomenal. Acho que é um cara que vai crescer muito, mas ele é reclamão, né? Não tem jeito. No estádio do Morumbi, ele deu aquela encarada no Jonathan Calleri, atacante do São Paulo. E agora no jogo da Copa do Brasil, o Calleri também foi dar uma provocada nele. Vai lá, fala agora de arbitragem, depois que aquele gol legítimo do próprio Calleri foi anulado. E aí ele deu uma entrevista, dando até os créditos aqui pra ESPN, o Jonathan Calleri, e ele falou, tá tudo certo, eu gosto muito do Abel. Ele tem cabeça quente, eu também tenho. Ele quer vencer lá, eu quero vencer aqui. E é do jogo. E você percebe, né? O Abel Ferreira, e ele já disse isso em várias entrevistas coletivas, né? Não gosta de perder, não gosta de ser derrotado. Então ele parabenizou o São Paulo. Falou, dá os parabéns pro São Paulo, parabéns, vocês foram melhores, não tem desculpa, não tem que ficar dando desculpa aqui, os caras jogaram mais do que a gente. Mas também não sei o que eles ganharam aí nos últimos 2-3 anos, ou seja, ele parabeniza, mas também, né, ele joga ali fumaça do outro lado, né? Então é engraçado ver esse lado do Abel, né, que não gosta de perder, né, nem nessa fase, assim, e ele admitiu também na entrevista coletiva que ligou pro Calleri, trocaram aí uma resenha, uma ideia, porque ficou muito evidente depois daquilo, né? Depois daquela encarada, todo mundo falando, virou assunto. E ele também falou sobre o Calleri na entrevista coletiva pós-jogo, depois desse empate do Palmeiras contra o Internacional